Agora é programa Parlatório, com Adelor Lessa, Everaldo Silveira e o Piara Boschi. Muito boa noite. Estamos no ar pelo Facebook, pelo YouTube do 48, Facebook do 48. Estamos no ar com mais um Parlatório, nossa live de toda segunda-feira, começo da noite, sempre analisando o que vem da política nessa semana. Estou sempre aqui com o Piara Boschi, com o Everaldo Silveira. O Piara, muito boa noite. Boa noite, Adelor. Boa noite, Everaldo. Boa noite, nosso convidado, que eu vou deixar que você revele quem é. E estou aqui no estúdio da Som Maior sozinho de novo, com o Gregório também, mas fazendo aqui presencialmente essa live ao vivo. Fica aí, toma conta aí. Administra aí, faz as condições de dono da casa aí, de chefe aí. Hoje de manhã eu estava em Turvo e o Piara tomando conta do estúdio. Agora, de novo, o Piara está lá no estúdio, eu estou fora aqui, mas tu é da casa, toma conta aí. Everaldo Silveira, alô, boa noite. Boa noite, Adelor. Boa noite, Piara. Um abração aqui para vocês todos, direto de Araranguá. E para o nosso convidado especial. Nosso convidado, toda a nossa live, nós sempre temos um convidado especial e com prazer recebemos hoje, é um privilégio tê-lo aqui conosco. Agradecemos muito a sua disponibilidade, o espaço na sua agenda para conversar conosco, atualizar as informações da política, uma das lideranças políticas mais respeitadas do Estado catarinense, governador do Estado, 2 mandatos, um mandato de senador, deputado federal, prefeito de Lages, ex-governador Colombo, Raimundo Colombo. Muito boa noite. Boa noite, Adelor, Everaldo, Piara, a todos que nos assistem, né, nos ouvem, um prazer muito grande, me sinto honrado, é um privilégio para mim compartilhar com vocês esse momento do parlatório, estou em inteira disposição e totalmente feliz por estarmos juntos. Imagina, prazer é nosso, muito obrigado pela sua disponibilidade. Nós estamos também replicando e repercutindo e reproduzindo o nosso parlatório pela Som Maior e também com informações no nosso portal 48. Ex-governador Colombo, a pergunta para o senhor é o seguinte, só para a gente começar a conversa. O senhor está correndo o Estado com o Napoleão, com outros líderes do PSD, seu partido e tal. O senhor está correndo para consolidar uma candidatura a governador do Estado ou admitindo a possibilidade de candidatura ao Senado da República? Olha, Adelor, eu acho que esse processo nesse momento tem que estar aberto, né? Para quem já foi, você tem que estar aberto a surgir novas lideranças, novos espaços. Eu posso ser candidato ao governo, né? Eu acho que a minha vocação é para o executivo, é onde eu fui mais feliz, onde eu pude realizar mais. No legislativo, eu dei a minha contribuição, fiz o máximo que eu pude, mas eu nunca fui uma pessoa feliz no legislativo. Agora, as circunstâncias políticas, elas vão determinar para que lado a gente vai. Então, eu acho que nós estamos no início de uma caminhada, é um processo assim muito superficial ainda, né? Tem muita gente correndo, eu acho que o Piara é candidato, porque ele estava aqui em Lages, agora está em Criciúma, acho que tem mais um candidato por aí. Mas é bom que todo mundo apresente as ideias e a gente vá percebendo o cenário. Eu acho que ainda é um cenário imprevisível, indefinido, né? Tem muitas coisas que vão influenciar nesse 1 ano que falta na eleição. O que a gente está fazendo nessa caminhada? Fazendo chapa proporcional, estimulando pessoas a serem candidatos a deputado estadual, a deputado federal, preenchendo as vagas, né, homens e mulheres que possam dar a contribuição, buscar em outros segmentos, fazer uma boa distribuição regional. Então, esse é o principal assunto. Bom, e você vai ser candidato ao quê? Olha, eu posso ser candidato a governador, posso até ser candidato ao Senado, posso não ser candidato a nada. O importante é que todos nós tenhamos um projeto. E também deixando bem claro, Santa Catarina não está órfã. Há um grupo de pessoas que querem o desenvolvimento de Santa Catarina e nesse grupo eu estou junto. Então, eu estou fazendo a minha parte. As pesquisas, graças a Deus, elas vêm bem, eu estou feliz com os números que eu recebo. Hoje ainda recebi uma pesquisa de fora, fiquei muito satisfeito, mas a gente... Porque o que é ruim? Se você não, eu tenho que ser candidato ao governo, mas outros também querem o mesmo espaço, têm o mesmo direito, eu acho que isso tem que ser lá na frente. As pedrinhas se ajustam quando tem bom senso. Política não é força, é jeito, né? O Piara, fica à vontade. Governador, o senhor falou do importante de ter um projeto, o senhor fala que esse grupo que existe, dizendo que Santa Catarina não está órfã, quem é o grupo de Raimundo Colombo? Com quem que o senhor conversa? Com quem que o senhor espera estar junto na eleição de 2022, seja candidato ou não? Piara, eu sou uma pessoa de diálogo, eu gosto sempre de discutir ideias, de buscar o contraditório nas ideias e de respeitar as pessoas.
eu converso com todo mundo que me dá oportunidade. Eu quero ouvir, quero aprender. Hoje ainda falei por telefone com o Chiodini, marcamos um encontro com ele, com o Antide, para a gente trocar ideias. Falei com várias lideranças do PMDB. Esses dias eu tive a felicidade de receber aqui em Lages o Celso Maldaner, o Dário Berger. Depois eu conversei longamente com o Espiridião, que é meu amigo de 40 anos e sempre é uma pessoa muito iluminada, né? Esse final de semana teve aqui também o Jean Loureiro. Esses dias nós falamos com o Meriza, que estava fazia algum tempo que a gente não conversava, ele me ligou, batemos um papo para avaliar o cenário, né? Então, eu acho que em política você não faz com raiva nem contra as pessoas. Você faz para fazer o bem e a favor das pessoas. Exatamente, existem alguns pré-requisitos, né? Eu defendo a nível nacional o surgimento de uma nova via, de uma terceira via, então eu procuro pessoas que pensam como eu. Aqui no Estado eu defendo com convicção a mudança e a oposição ao atual governo, porque acho que ele é ruim, ele é um fracasso, ele está cometendo erros graves para Santa Catarina, então eu busco conversar e conviver com pessoas que querem apresentar uma proposta de alternância, né? Então, mas não é contra pessoas e nem para destruir, quer dizer, eu não quero que o governo vá mal, seria uma burrice querer isso, né? Eu não quero que a inflação aumente, eu não quero que o governo dê errado, mas eu quero buscar um caminho de oposição. Então, trocando ideias com todo mundo, né? Nessa época, eu acho que é o que se recomenda para quem quer fazer política no sentido positivo. Everaldo. Governador, o senhor não acha que é uma contradição o PSD estar apoiando o governador Moisés, que o senhor acabou de dizer que é um governo de fracasso? O senhor não acha que é contraditório o PSD estar nessa base de apoio na Assembleia? Eu acho que é contraditório, eu acho que está errado, né? É uma pena que seja assim. Eu acho que da governabilidade não há problema nenhum, né? Fazer convênios, ter convivência administrativa perfeita, mas a sociedade ela precisa ter aqueles que governam e precisa ter a oposição, né? E uma é tão importante e tão necessária quanto a outra. Eu acho que a gente está errado, mas o PSD não está apoiando. Líderes estão, né, nessa convivência administrativa, assegurando governabilidade, como os outros partidos estão fazendo a mesma coisa. Eu não gosto desse tipo de salada, mas, enfim, eu posso falar por mim e eu tenho uma posição bem clara, né, de oferecer uma alternativa ao atual governo. O senhor falou que conversou, recebeu aí na Coxilha Rica, aí em Lages. Isso. O senhor recebeu aí o deputado Maldaner, o senhor recebeu os outros líderes, o Jean agora ofereceu uma ovelha para o Jean no final de semana, recebeu antes o Espiridião. O senhor está conversando então com o MDB, PP, DEM, que vai se fundir com o PSL, que são forças políticas com quem o senhor já esteve aliado e com quem o senhor já fez política junto, tanto com o Espiridião, PP, quanto com o MDB. O senhor entende que a composição que o senhor acha mais palatável, que o senhor acha mais defensável, a melhor composição é por aí? É por esse ambiente? Eu acho, Adelor, que a coligação estadual ela tem um vetor muito importante que é o plano nacional. Esta é a eleição mais importante e ela vai influenciar, né, nas composições estaduais. Esse é um fator muito relevante. Por exemplo, nós temos aqui no estado muitas vantagens numa aproximação com o DEM, né? E, se possível, com esse novo partido, porque a gente não choca praticamente em região nenhuma, a gente tem capilaridade para se somar à estrutura existente deles, o tempo de rádio, televisão, lideranças importantes que eles têm. Mas será que nós teremos o mesmo candidato a presidente da República? E se não tivermos, qual vai ser a implicância disso? Porque, a nível do nosso partido, nós queremos oferecer à sociedade uma proposta nacional, para nós sermos um partido a nível nacional, e eu acho que com os quadros que nós ganhamos agora, prefeito do Rio de Janeiro, prefeito de Belo Horizonte com um grande grupo, prefeito do Rio de Janeiro com um grupo grande, a entrada do Geraldo Alckmin, faz com que, com certeza, o PSD saia provavelmente como o maior partido na Câmara e o maior no Senado. Agora, nós vamos ter que ter um projeto nacional e a gente está apoiando, apostando numa evolução desse movimento em favor do Rodrigo Pacheco. Eu acho que esse é um fato relevante. Por exemplo, o PP vai estar fechado com o Bolsonaro, o PSD não estará. Então, isso é uma coisa que pode trazer problema. Outra coisa clara é a legislação eleitoral, que ela é um divisor de águas, né? Vai ser votado o fim da coligação nas proporcionais ou vai ser mantida a proibição?
né? Isso é uma coisa muito importante e também é um orientador para as decisões que serão tomadas. Eu, particularmente, ou a gente arruma, né, essa questão, é a primeira reforma no Brasil, é a mãe das reformas. Nós temos hoje 24 partidos com representação na Câmara dos Deputados em Brasília e 16 no Senado. Gente, não funciona. As mudanças que precisam ser feitas não acontecem. O enfraquecimento do parlamento enfraquece o executivo e dá um poder muito grande ao judiciário, que acaba tendo que legislar, interferindo na execução. Esta confusão vem muito do enfraquecimento, da desorganização, da desmoralização do processo político. Se nós não tivermos partidos, nós não vamos corrigir isso. Então, eu acho que isso está muito relacionado ao que vai acontecer em termos de coligações. Mas eu entendo que isso está em aberto e é uma questão de ir conversando. O PSD não estará com Bolsonaro e não estará com Moisés. Sim, a nível nacional, no primeiro turno, com o Bolsonaro nós não estaremos, né? Nós não estaremos com o Lula também. Então, nós queremos uma terceira via. E aqui no Estado, nós não estaremos com o Moisés, nós temos um outro projeto. Ok. O Piara? Governador, o senhor usou uma palavra muito forte para se referir ao governo Moisés, o senhor usou um governo que fracassou. Fracasso é um termo em política extremamente forte, poucas vezes usado. O que faz de governo Moisés um fracasso, na sua opinião? É um governo para dentro, Piara. Nós estamos com uma série de crises na sociedade, o governo está de olhos fechados. Nós perdemos toda a relevância a nível nacional. Hoje as grandes críticas são de que nem os documentos onde os governadores assinam, o nosso governador, ele não assina, ele não diz que é a favor, ele não diz que é contra, ele não se posiciona. A nível internacional, o mercado internacional, Santa Catarina é um estado de exportação, um estado com grande relação internacional. Nós recebemos o prêmio em São Paulo como o melhor desempenho a nível internacional, isso o Luiz Henrique deu muita força, nós simplesmente desaparecemos. Então, isso é um problema muito grave. O segundo aspecto, existem uma série de medidas que precisam ser tomadas urgente na proteção das pessoas mais pobres, como, por exemplo, não aumentar o gás de cozinha. O gás de cozinha era 7, vem uma crise enorme no ICMS, o governo aumenta para 17. O bujão em Santa Catarina está mais de R$100 e o governo aumentando impostos. Por exemplo, agora vem uma punição na sociedade. Houve uma seca, nós não estávamos preparados, vamos ter que sobretaxar a energia elétrica para poder consumir altos volumes em termos de energia termoelétrica. Isso vai dar um aumento na energia de 30% a 40%. O governo vai fazer o quê? Vai aumentar sobre esse 30% a 40%, mais 33%, que é 25% por dentro do ICMS, quando, na verdade, então, o trabalhador vai ter uma punição dupla. Primeiro, que vai aumentar a energia elétrica, e segundo, ele vai produzir um aumento de imposto sobre essa punição. Quer dizer, então, é um governo que cuida da tesouraria, mas não cuida da vida do Estado, da vida do cidadão. O povo, né, o governo está com caixa cheio, porque está arrecadando em cima de impostos, e o povo com a geladeira vazia. Um governo insensível, feito de burocratas. E veja, é uma contradição absurda. Ele se elegeu dizendo o quê? Contra a velha política, odiando os políticos. Quem é que manda no governo hoje? Quem é que está governando? São aqueles que ele disse que não dava. Ele veio com o Bolsonaro e rompeu com o Bolsonaro, trazendo grandes prejuízos a Santa Catarina. Bolsonaro vem aqui só para mostrar sua presença política num ato de contrariedade ao governador. Agora, ações administrativas não tem, e eu acho que deve muito a esse rompimento que ele fez. Ele prejudicou muito Santa Catarina ao romper com o governo federal. As obras não vieram, não virão, há uma enorme má vontade. As pessoas com quem eu me relaciono, que às vezes tem uma audiência em Brasília, com o governo, com o presidente da República, quando fala o nome do nosso governador, azeda tudo. Então, realmente, derrubou todas as pontes. É uma contradição absoluta, absurda, sem falar do fracasso do início da pandemia, né? Everaldo? Em relação à ocupação da Casa Civil ali pelo Heron Giordani, né, que é do seu partido, é da sua região, ele, depois que ele entrou no governo, mudou a linha de atuação do governador Moisés. Ao mesmo tempo, o senhor diz que o governo está fracassado e tem gente que diz que o governo mudou e melhorou a partir da entrada do Heron nessa função. Como que faz aí para o pessoal entender, que o eleitor entender essa contradição? Uma coisa é melhorar as relações políticas, outra coisa é melhorar o desempenho administrativo do governo. As relações políticas com a ida do Heron, que pediu, né, a suspensão da filiação do nosso partido, né? Ele é um rapaz competente.
E ele passou a desenvolver um trabalho que o Moisés, por preguiça, não fazia, que era conversar com as pessoas, com as instituições, com os parlamentares. Eu já fiz isso, às vezes não é fácil, às vezes há muita contrariedade, você tem que dizer não, não dá, não posso fazer o que você está me pedindo, mas a pior forma é se esconder e não conversar, né? Então o Heron passou a fazer isso e politicamente o governo ganhou uma cara, que não é a cara do governador, né? Eu nunca vi um líder ser liderado pelo seu secretário da Casa Civil, mas é isso. Agora, sobre o ponto de vista de desempenho administrativo, a Casa Civil não governa, né? Então eu não acho que isso tenha melhorado. Você sabe quantas mil cirurgias nós temos represadas hoje em Santa Catarina? Mais de 100 mil. São 103 mil pessoas que estão na fila. Se eu fosse governador, teria feito um mutirão de cirurgia imediatamente. Nós temos centenas e milhares de pessoas esperando exames, né? A saúde está de portas fechadas para essas pessoas. Se você olhar, a vida olha a situação da economia nossa, né? Então, nós temos sérios problemas. É evidente que Santa Catarina vinha numa situação muito boa, ela tem uma vocação de exportação, com o dólar alto como ele está, a economia está dinâmica, mas a inflação, como é que ela está? Quais são as condições? Se você olhar, não, os supermercados estão cheios, mas o aumento de venda dos supermercados no semestre foi 0,5%. Né? Olha o poder aquisitivo das pessoas. O que nós temos que fazer para ajudá-los? Nós não temos criatividade nenhuma. Nós estamos fazendo o quê? Arrecadando, tirando o dinheiro do povo e passando através de convênios. Eu não sou contra isso, os convênios. Agora, tirar esse dinheiro todo do cidadão com aumento de impostos é uma coisa equivocada, é ruim, né? Então, sinceramente, esse caminho não serve. Governador, como é que o senhor, que conhece a máquina, que governou o Estado por 7 anos, lidaria com essa questão do ICMS num cenário de inflação? O senhor não lidou com o cenário de inflação, lidou com cenários de crise e realmente não reajustou impostos, era uma bandeira sua, não aumentou, teve Estado aqui do lado que jogou a alíquota da gasolina para cima, Santa Catarina manteve aquele 25% da gasolina desde o Klein Bing e que continue assim, mas a inflação aumenta o imposto por tabela, pelo percentual. Como é que o senhor procederia para que isso não acontecesse? O senhor colocaria um valor fixo? Teria que fixar um valor, né? Não dá para tirar mais o dinheiro da cidadão. Como você trabalha com uma coisa que é imposta, por isso ele é imposto, você tem que ter cuidado para não desequilibrar. Então tem que fazer uma série de programas sociais, desenvolver uma série de ações que protejam a vida das pessoas. Então, é a questão do que incide na vida do trabalhador agora, né? Quer dizer, dá para tirar o ICMS do feijão, do arroz, da carne, o que tem que fazer para fazer com que o custo de vida seja mais barato, né? Tentar ajudar a manutenção do emprego, ajudar alguns setores que possam melhorar a questão salarial. Então, nós temos que ver o lado humano, né? Uma coisa, aí é o que eu digo, é a filosofia de uma Secretaria de Desenvolvimento e de uma tesouraria. Se a Secretaria da Fazenda quiser ser uma tesouraria, ela vai arrecadar 4, 5 bilhões, porque você faz até por decretos aumento de impostos. Mas você está tirando de quem? Do cidadão, né? Isso é muito ruim. Então, essa questão do preço da gasolina, na nossa época era um preço razoável, mas agora está aumentando todo dia, toda hora, e chega um momento que você pode suspender um pouco, vamos parar um pouquinho, né? E vamos cuidar da vida das pessoas e da competitividade do Estado. Um dos grandes desafios que nós tivemos foi no setor têxtil. O setor têxtil, por exemplo, estava praticamente falido em Santa Catarina e fechando todas as indústrias. E nós baixamos o ICMS de 17 para 3, para 2, e com isso o setor se revigorou. E o ano passado ele produziu de vendas mais de 6 bilhões e já é o líder nacional, porque ele teve incentivo. O agronegócio teve incentivo o tempo inteiro, né? E tem incentivo, e é a única forma de nós sermos competitivos. Hoje, um grande problema é o leite, então tem que ir lá, tem que ajudar. E veja, o efeito disso é muito grande. Nós vamos exportar esse ano 2 bilhões de dólares de suínos, de carne suína, 1 bilhão e 800 de carne de frango, 2 bilhões de madeira, um estado com 1,1% do território. Isso é política fiscal, não é só a visão da arrecadação. Governador, o Valmir Júnior está acompanhando a entrevista, elogiando a sua participação, a sua performance, dizendo que se o senhor tivesse o nome nacionalizado, o senhor poderia ser a alternativa à terceira via na eleição presidencial. Pergunto para o senhor o seguinte: o senhor é dos líderes políticos do Estado de Santa Catarina quem tem assumido publicamente uma posição mais dura em relação ao governador Moisés, mais firme, mais contundente em relação ao governador Carlos Moisés. Com esses aliados que o senhor tem conversado, Esperidião,
Chiodini, Maldaner, Jean, o senhor tem percebido neles a mesma postura, a mesma conduta, a mesma opinião? Com certeza. Alguns, cada um tem a sua personalidade, expressam de um jeito, mas a grande maioria também não acredita no futuro, né, do governo e nem que eles sejam bem para Santa Catarina. Isso eu percebo. É uma fase agora que nós temos que ajudar o governo a terminar, porque falta um ano ainda e esse governo já foi afastado, já voltou, já foi afastado de novo, já voltou. Quer dizer, isso tudo trouxe prejuízos grandes para Santa Catarina, né? Então, que agora não haja mais crise e que o governo possa terminar. Agora, eu não percebo ninguém motivado para que isso continue mais 4 anos, porque aí seria querer o mal de Santa Catarina, né? O Estado começa a piorar quando as decisões importantes não são tomadas, o projeto de futuro não é construído. Então, eu não tenho dúvida que quem tem responsabilidade com Santa Catarina está pensando e trabalhando para que tenha um novo projeto. Bom, se todo mundo vai estar na mesma canoa, se todo mundo está pensando do mesmo jeito, aí é outra coisa, né? É possível que surjam várias alternativas. E aí vem os interesses partidários, vem o quadro nacional. Mas eu percebo com muita nitidez que ninguém está vibrando. Eu percebo assim, alguns prefeitos satisfeitos que estão recebendo recursos significativos, alguns deputados que fazem essa intermediação, e no campo administrativo isso é normal e está perfeito, nada contra, né? Acho que é esse mesmo o processo. Agora, em termos de futuro, em termos de termos mais 4 anos, e aí estão falando de 5 anos, patinando desse jeito, sem liderança, com uma visão interna para dentro, né? Eu aprendi uma coisa e tive vários professores, um deles o Luiz Henrique. Você quer saber o que está acontecendo? Vai para a estrada, vai caminhar, vai conversar com as pessoas, vai dar palestra na associação comercial, no CDL, no sindicato rural, vai conversar com as pessoas nas posses, né? E com isso você volta com muita informação e muita energia para dinamizar a equipe, porque senão vira uma burocracia e cada um se acomoda, né? E o governo não faz isso, né? Então nós temos grandes problemas e ameaças, né? Por exemplo, Adelor, uma coisa que é um problema para nós fomos o único estado livre de febre aftosa por uns 20 anos. E isso permitia uma exclusividade sanitária para a gente exportar para o mundo inteiro. Essa é uma das características mais importantes do sucesso do agronegócio de Santa Catarina, porque nós somos importadores de grãos, 70% de um produto do supermercado, presunto, por exemplo, é grãos. Então, o preço do frete deixa aqui mais caro. Você tem que fazer 3 movimentos. Um deles é a questão tributária, o outro é a questão lá fora, né? E a terceira é a sanitária, o relacionamento internacional. Nós não fizemos a manutenção do relacionamento internacional. A parte sanitária, agora, o Rio Grande do Sul conquistou o mesmo status que nós, o Paraná também, o Mato Grosso também, e um outro estado lá do norte. Então, as vantagens estratégicas que nos deram esse crescimento fantástico até agora, os outros estados chegaram no estágio em que nós estávamos. Agora nós temos um grande problema para frente, e cabe ao governo liderar isto. E isto não está sendo feito. Governador, o senhor tem andado pelo estado, percorrendo o estado, obviamente sem ter uma caneta com tinta para distribuir recursos. Não é o caso do governador Moisés. Ele entrou no modo campanha agora, deu start para o modo campanha, passa por todas as regiões com ordem de serviço e o que o nosso colega e o Piara já batizou de show do milhão, está distribuindo recurso para lá e para cá. Eu queria saber se esse recurso, essa distribuição de emendas e tudo, isso vai repercutir a favor do Moisés. Eu me lembro que em 2014, quando o senhor foi para a reeleição, isso repercutiu a favor do seu governo. O PSDB e o PP, por exemplo, tiveram vários prefeitos que acabaram ficando no apoio à sua chapa, mesmo tendo adversário nesses partidos. Você acha que vai repercutir em favor do Moisés esse chamado show do milhão, não? Geraldo, a diferença entre aquele período, 2014 e agora, é muito grande, porque seguinte, nós temos um critério. Os 295 prefeitos receberam e todos com valor proporcional. Então, o maior opositor nosso recebeu o valor. Não era um show de 1 milhão, não era, olha, você é meu parceiro, eu sou candidato, tu leva 10 milhões, esse aqui não ganha nada. Isso aí é aquela política nojenta, discriminatória, que empobrece. Eu não acredito que tenha um bom resultado. Eu não acredito que seja isso que as pessoas e os catarinenses, que têm uma capacidade política muito grande, estejam querendo. Esta é a velha política. Isso é aquilo que a gente não quer mais. Então, eu sinto assim, há uma melhora política
do governo, há, porque ele saiu de 2 impeachment, está começando a distribuir recursos, né? Não fez nada nos 2 anos, continua não fazendo nada, está dando ordem de serviço, mas nada começou. Então, esse dinheiro está acumulado. Teve um recurso muito grande do governo federal para ajudar no combate à pandemia, e esse recurso podia ser pago em salário, por exemplo. Teve a suspensão do pagamento da dívida, que é mais de 200 milhões de reais por mês, isso também ajudou no caixa, e como não fez nada, esse dinheiro está, então agora, como não tem projeto e nem tem obra, então vai passar para os outros. Há um ganho político, não há um ganho eleitoral. Porque quando você fala com as pessoas, eu fiquei agora 2 dias em Blumenau, participei de várias reuniões, o nível de descontentamento é muito grande. E aí há também um problema de carisma, né? Eu não vejo no governador uma luz, né? Existem outros candidatos, né, aí, que têm muito mais condições de empolgar. E a reeleição, ela tem que ser feita em cima de uma prestação de contas concreta. E aí a prestação de contas vai passar por explicar os respiradores, por explicar todas as coisas que não andaram, né? E aí começa a andar para trás. Então, a melhor fase do governo é o 3º ano. É quando você deslancha e quando você se estabelece fortemente na sociedade. No 4º ano é prestação de contas. E aí quem não fez nada vai começar a andar para trás. Governador, o senhor já fez mandatos com o MDB de aliado. E hoje o senhor está conversando com o MDB de novo, conversando, discutindo a eleição. O que eu ouço do MDB é que o MDB deve ir com chapa pura para a eleição do ano que vem, ou com Dário, Antídio e Celso Maldaner, ou com o governador Moisés, inclusive, como candidato apoiado pelo MDB, e o MDB indicando os outros 2 integrantes. Faço 2 perguntas para o senhor. Primeiro, como é que o senhor imagina um entendimento com o MDB diante dessa condição posta, possibilidade do MDB e esse movimento dentro do MDB por chapa pura? Segundo, o PSD pode disputar a eleição, enfrentar a eleição com chapa pura, tipo João Rodrigues, Napoleão e Raimundo Colombo? Eu acho que a chapa pura, nesse quadro pluripartidário brasileiro, nesse excesso de partidos, é meio que uma utopia. Ela é uma boa solução política, mas não é uma boa solução eleitoral. Então, você tem 3 pré-candidatos. Você não consegue definir, você bota os 3, mas você sai isolado. Então, ela é uma equação política, fica todo mundo satisfeito. Mas não é eleitoral, porque você não agrega, né, votos, lideranças regionais, que esta é uma característica dessa eleição em Santa Catarina. Poucos líderes têm um nome estadualizado e os que se destacam têm muita influência numa determinada região. Clésio Salvaro é um nome bom, um nome forte, gosto dele, mas ele é da região sul, mais especificamente Criciúma. O João Rodrigues é um nome forte, já teve uma grande votação para federal, mas ele é muito forte no oeste. O Jean Loureiro, na grande Florianópolis, o Antídio, na região de Jaraguá, talvez no norte, mas enfim. Então, há necessidade, nesse quadro, eu acho que é muito conveniente a uma coligação, né? O nosso partido, eu acho que nós temos 3 nomes nesse momento. A Adeliana, ela colocou o nome numa composição, uma possível chapa pura, ela é um excelente nome, prefeita de uma grande cidade com grande sucesso, mas, na verdade, o João Rodrigues pode ser o nosso candidato, o Napoleão pode ser o nosso candidato, é um baita de uma figura, né? Ele tem uma liderança muito grande no Vale, né? Eu posso ser o candidato? Sim. Agora, nós temos que estar aberto à coligação. E isso não pode fechar a porta. Eu acho que a característica desta eleição, ela traz na fotografia o desejo de uma coligação. O projeto mais inteligente é uma coligação. Yara? Governador, hoje a gente teve a juíza Janaína Cassol, da Justiça Federal, aceitou mais 3 denúncias do Ministério Público e 2 ex-secretários seus, Milton Martini e Dalmo Claro de Oliveira, Administração e Saúde, acusados de envolvimento num suposto esquema de desvios de recursos e contratos na Secretaria de Administração e na Saúde, num período que o senhor era governador. Não tem nenhuma implicação do senhor, o senhor seu nome não surgiu em nenhum momento, mas era o seu governo. Como é que o senhor vê isso? Operação Alcatraz, né, Piara? Exatamente, Operação Alcatraz. Eu vejo com preocupação, mas tenho certeza que a Justiça vai fazer um bom trabalho e esclarecer a origem desse processo, pelo que eu sei. Nós tínhamos, quando eu assumi, nós tínhamos um convênio com a Unimed, e era um serviço de prestação de saúde a todos os servidores. E a Unimed, de uma hora para outra, ela simplesmente deixou claro que ela não queria continuar aquele serviço. E ela deu um prazo muito curto. Então, nós fomos buscar conhecimento em São Paulo, onde tinha, e fizemos um bom programa, que é o SC Saúde,
que hoje os servidores estão satisfeitos, a saúde de Santa Catarina está satisfeita, e ele prestou, naquele momento de crise, de muita dificuldade, um grande resultado. Eu sempre defendi assim como um sucesso do governo. Agora, foi feito denúncias, a Justiça está investigando, então tem que esperar essa investigação para ver exatamente o que houve e se houve, né, alguma coisa que precisa ser corrigida. Eu não tenho conhecimento e, para mim, o SC Saúde sempre foi um programa de grande sucesso, né, e que prestou e presta um bom serviço à sociedade, aos servidores públicos de Santa Catarina e toda a saúde do Estado. Agora, eu respeito a Justiça, tem que esperar as investigações, as avaliações, e eu não quero ser precipitado em poder fazer qualquer tipo de julgamento. Deixa eu fazer alguns registros aqui de telespectadores que estão conosco. Marcos Quadro conosco, fez muitas obras, sem nunca aumentar impostos, ninguém aguenta mais essa ganância arrecadatória. O Dura de Tubarão, um abraço para o Dura, Haroldo Oliveira Silva, ótimo programa, sem curvas, linha reta na veia, abraço forte. Muitos admiradores aqui do governador Raimundo Colombo, né? Se manifestando aqui várias mensagens em relação a Raimundo, mais preparado e tal. A Rita Alexandre Costa, existe uma diferença muito significativa entre o Raimundo Colombo e o Carlos Moisés, o primeiro fez, o segundo até agora não sabia que veio. Enfim, entre outras tantas mensagens, quero agradecer aqui aos ouvintes todos. Rita Muniz diz, não corre de pergunta nenhuma e sempre com precisão. Bom, quero agradecer a todos, obrigado pela atenção. Governador Raimundo Colombo, o senhor tem um indicativo do presidente nacional do PSD, Roberto Kassab, de que o candidato a governador de Santa Catarina será o mais pontuado, mas o que tiver melhor desempenho nas pesquisas. Quando é que o PSD define o candidato? Segundo, esse será o critério? Pesquisas? Olha, a pesquisa é um dos critérios, a capacidade de agregação é outro, né? E eu acho que vai haver um entendimento. Eu sempre defendi isso, né? Eu acho que uma briga interna, a disputa interna é bem-vinda, uma briga interna é que é ruim, né? Eu tive um período de grande desgaste interno do partido, porque o meu modelo de gestão foi um modelo, não foi partidário, ele vivia uma circunstância de uma coligação e, segundo, as medidas que eram necessárias eram medidas que não eram políticas. Baixar imposto não vai agradar nenhum partido, né? O pessoal quer que aumente o bolo e não diminua, né? Nós tivemos muitas crises e era um governo de continuidade, então a gente pagou um preço. Mas o importante é que Santa Catarina foi bem. Então, agora, a gente começa a perceber o seguinte, mesmo que você tenha um desgaste interno, as pesquisas de opinião que vêm da sociedade dão um suporte grande. Eu defendo, e esse é o meu espírito, eu defendo que haja um entendimento a favor de um projeto para Santa Catarina. A posição do diretor nacional é que a gente tenha candidato aqui, né, se fortaleça, e o nome deve ser aquele que consiga agregar internamente e também os outros partidos para fazer uma coligação e que tenha viabilidade eleitoral, porque isso é uma coisa indispensável. Então, eu acho que a gente está caminhando certo. Eu queria dizer para vocês, a gente já teve momentos de dificuldade, de convivência, a gente teve momentos de injustiça sobre o nosso governo, mas hoje eu percebo que há uma harmonia maior, há um entendimento melhor, e em termos de prazo, Adelo, eu acho que tem esse processo, quer dizer, o primeiro momento é a legislação eleitoral, o segundo é a definição de uma chapa proporcional, ter uma chapa completa de deputado estadual, deputado federal, isso, a definição eleitoral é agora no final do mês, a chapa nós já estamos fazendo e aumentando e convidando pessoas para fazer uma chapa completa, aí começa a discussão das coligações, isso vai se acentuar até dezembro, algumas vezes eu já vi em eleições você consegue construir a coligação mais cedo, em outras fica para a última hora. A eleição passada, de 3 anos atrás, os nomes e a chapa foi decidida no último dia, né, da forma errada. Já a minha aliança com o Luiz Henrique, em 2006, que já vinha sendo feita por companheiros nossos do partido, ela se definiu em maio, né, daquele ano. A gente já conseguiu, foi uma conversa que durou poucos minutos e ela se desenvolveu. Então, cada eleição é uma eleição, até porque a atividade política é uma atividade essencialmente humana. Eu acho que quanto antes você se aproxima e começa a trabalhar junto, é melhor para o projeto. Quanto mais tarde, ele fica muito personalista, muito imprevisível, muito
assim, muito a sorte do vento, quer dizer, aí é ruim, sabe? Então eu defendo que a gente comece a costurar isso desde já. Piara. Governador, eu queria fazer uma brincadeira com o senhor. Dizem que o senhor sabe 27 formas de dizer não, e a pessoa só percebe que ouviu um não meia hora depois, provavelmente já no estacionamento. É assim mesmo? Não, eu tenho muito respeito pelas pessoas, eu tenho muita dificuldade de magoar alguém, né? Isso vem muito da personalidade da minha mãe, mas eu sei dizer não e deixar isso com muita clareza, né? E também, quando a gente define o projeto, lutar por ele. Agora, é o que eu digo, eu quero discutir as ideias e respeitar o mensageiro. Então, não tenho... Eu não sei, é difícil a gente avaliar o jeito da gente mesmo, a gente aprende com o tempo. Eu tento ser mais claro possível, mas eu tenho dificuldade mesmo de contrariar as pessoas. Claro, quando eu não quero, quando eu não concordo, eu digo, mas eu procuro dizer com educação, com respeito, porque é o que eu digo. A mensagem ela tem o contraponto, ela tem o contraditório, você pode se enriquecer com ela, você pode, inclusive, mudar a tua opinião e aceitar a opinião do outro. Esse debate é muito interessante. Agora, o mensageiro ele precisa ser respeitado, né? Porque ele é uma pessoa que pensa e tem o direito de pensar. As pessoas reclamavam que eu não atendia o telefone quando estava no governo. Eu atendi uma vez que veio um senhor de São Miguel do Oeste falar comigo sobre um problema do hospital regional. E tinha uma crise aquele dia, né? E o telefone não parava de tocar, era um negócio daquele queima de ônibus, aquelas coisas que estavam acontecendo. Então, eu estava muito tenso e o cara falava e eu tocava o telefone, ele falava mais um pouquinho. Dali a pouco veio o coronel lá que me ajudava, o advogado terminou a audiência. Aí eu olhei e disse, pô, mas esse homem fez 600 quilômetros, ele veio de ônibus, me trazer um problema, eu tinha falado com ele por telefone. Eu ainda nem falei com ele. Então, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais atender o telefone. Então, eu raramente, quando eu estou falando com alguém, eu atendo o telefone. Eu procuro respeitar a pessoa. É meu dever, como ser humano, fazer isso. Então, às vezes as pessoas levam isso como uma pessoa não dizer não. Eu não... Eu acho que eu tenho dificuldade de dizer não, mas eu digo não sim também. Eu pensei que a brincadeira que o Piara fosse fazer era sobre a fama que a ovelha do governador Raimundo Colombo tem, né, lá na Coxilha Rica, lá na fazenda que ele tem lá em Lages. Eu ia perguntar para o governador, aproveitando o gancho do Piara, que o Piara não deu o gancho, mas eu produzi esse gancho, aproveitar para o governador perguntar o seguinte: aqui em casa, governador, eu gosto muito de um churrasco. Essa é a minha comida preferida. E só que a minha participação no churrasco é sempre eu dou a carne, eu banco a carne. Quem faz é o meu genro, é o meu filho e tal, porque não é a minha especialidade. Pergunto se o Colombo é bom na operação. Ele tem a ovelha, mas o Raimundo também sabe botar no fogo e fazer uma ovelha bem feita? Não sei, eu sou um fracasso. Vou ser sincero para vocês, eu nunca sei uma carne na minha vida. Eu tenho uma família de 10 irmãos, tem 7 irmãs, né? E a minha mãe é uma italiana que cozinhava como ninguém, então eu desenvolvi outras habilidades, mas na cozinha eu sou uma tragédia. Mas tenho amigos meus, né, que são espetaculares, né, para assar, fazem de uma forma, todo mundo elogia muito. Então eu me valho dessa amizade. Eu não sei cozinhar, sou igualzinho a você, um desastre. Nisso a gente empatou, quer dizer, eu sou garante a carne, né? Não tem problema, isso está tranquilo. Everaldo, fica à vontade. Olha só, já que entramos nas questões da culinária, vamos falar de fritura. Eu queria saber se a vinda do Kassab, que é seu aliado de muitos anos ali, ajudou a fritar o João Rodrigues, porque depois daquela passagem do Kassab, eu não sei, eu não ouvi mais nada, eu vi o João Rodrigues bem mais tranquilo, não andou mais em moto, não fez nada, então, tá bem tranquilo. Não, mas é porque o Bolsonaro não veio mais aqui, né? Mas o João Rodrigues ele é um cara especial, é um líder forte, né, de opiniões muito claras, né, um comunicador extraordinário, e aquele dia correu tudo bem. O Kassab ele tem uma posição muito clara, né, ele está liderando o partido a nível nacional, ele está se esforçando muito para que surja essa terceira via. Nós temos avaliado os cenários, né, e eu acho assim que a melhor terceira via é alguém que tenha liderança no Congresso, para liderar um movimento de transformações na legislação brasileira. Eu não digo fazer uma nova Constituição, mas fazer realmente correções importantes e recolocar as coisas no lugar.
Então, o presidente do Senado tem se mostrado à altura desse desafio. Então, o Kassab defende muito esse trabalho, está super empenhado nisso. E aqui no Estado, eu queria dizer o seguinte, nós temos que ter um projeto estadual, nosso partido é forte, nós somos o primeiro partido que deu viabilidade na formação do nosso partido, que está fazendo agora 10 anos, né? E com grande sucesso. Então, não tem nada, o João é muito benquisto entre todos nós e pode ser o nosso candidato. Eu não sei aí a questão de sair da prefeitura ou não, mas quem tem que avaliar é ele. Acho que o João entendeu o recado, né? O João foi enquadrado e o presidente do PSD, Kassab, foi muito claro. Nós não estaremos com o Bolsonaro. Pronto, o projeto... O curioso é que eu estava no evento lá... Eu estava no evento em Florianópolis e as coisas foram muito claras, porque o Gilberto Kassab deixou muito claro que o PSD não apoiará Jair Bolsonaro. E João Rodrigues disse muito claramente para Gilberto Kassab que ele apoiará Jair Bolsonaro. Então as coisas ficaram meio que desenhadas na lógica, você não acha, governador? Mas nesse momento as coisas ainda estão muito distantes, né? Não há nenhuma definição. Daqui a pouco o nosso candidato, se for o Rodrigo, acho que será o Pacheco, ele pode empolgar e o movimento vira totalmente de perna para o ar em relação ao que está hoje, né? Então esse é um momento de cautela, um momento de cuidados, né? Para que a gente não queime e não derrube pontes. Claro, o candidato é o Rodrigo Pacheco. O João Rodrigues apoiará, mas não será o candidato do PSD a governador, porque o candidato do PSD a governador não vai dar palanque para o Bolsonaro. Foi mais ou menos o recado que o Kassab deixou para o João Rodrigues. O senhor não acha, governador Colombo, que o Rodrigo Pacheco tem uma carinha de Cristiano Machado? Podem cristianizar ele, mas a história do Cristiano Machado é uma coisa bem diferente, porque ali o Getúlio Vargas, o projeto dele, ele era o grande líder, né? E aí cristianizaram, né? E essa frase ficou na história política brasileira. Eu entendo que o Rodrigo ele tem excelentes condições. As pesquisas que o pessoal mostra para nós lá em São Paulo são pesquisas onde já há um nível majoritário de pessoas querendo uma nova via, né? Não sei se é uma terceira, mas uma nova via. Então, está havendo um trabalho muito grande. Agora, essa terceira via não pode vir quebrada em 10 pré-candidatos, numa confusão muito grande, que aí ela não vai se confirmar. Então, esse trabalho de aglutinação também é muito importante. Por que o Rodrigo não inicia seu trabalho? Porque ele tem essa missão de ser o presidente do Senado num momento difícil que o Brasil vive, onde o presidente ele é um homem de gênio forte, de decisões complicadas, de atitudes complexas, né? E isso tudo traz instabilidade, né? Tanto no sistema institucional, sobretudo no sistema de governabilidade. A governabilidade fica prejudicada com o governo comprando tantas brigas e criando tantas crises. Então, o Senado ele acaba tendo um papel de moderador, um papel relevante, e aí o presidente não pode também ser mais um candidato, porque aí a confusão vai ficando cada vez maior e o prejuízo para o dia a dia do brasileiro, para a inflação, nós temos muitas crises. Existe hoje também, já há algum tempo, uma crise internacional que está se apontando. A gente convive muito com os economistas, eu faço parte da Associação Comercial de São Paulo como conselheiro voluntário, e a gente recebe muitas informações. Já há algum tempo, a gente vem recebendo informações de uma certa crise interna na China. Hoje aflorou, né, já com uma situação bastante grave da segunda maior consultora do mundo, né, com um déficit aí de 2 trilhões de reais e as bolsas caíram, o dólar subiu, há uma instabilidade internacional também muito grande. Então, veja, tem um cenário, instabilidade internacional preocupante, seca, aumentando trazendo problema de custo de energia, talvez até de racionamento. Há um problema de inflação alta, o Banco Central vai ter que subir a taxa de juros. É provável que no final de setembro a gente volte a ter 2 dígitos de inflação, acima de 10. Essa é a vida real, esse é o dia a dia das pessoas. Não há reajuste salarial e não há ganho salarial. Pelo contrário, há uma perda salarial muito grande. Isso tudo vai estar presente, vai ter grande influência na eleição do ano que vem, que não é só a conversa interna dos partidos, as alianças que podem ser feitas pelos políticos, aliás. Nós não podemos esquecer que a classe política está desgastada, que o eleitor está chateado, ele não está satisfeito com o que ele tem, ele deseja mudanças, e essas mudanças nós precisamos mostrar com segurança como nós podemos fazer.
Governador Colombo, foi um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Isso vai ser uma conversa de 20 minutos. Nós já estendemos por 50 minutos, porque a conversa com o senhor sempre rola e sempre anda. Isso porque nós não tivemos uma ovelha aqui à mesa, entendeu? Obrigado. Obrigado, governador, pela sua participação conosco, pelo tempo que nos dedicou aqui. Obrigado, um grande abraço. Boa noite a todos. Prazer, uma alegria muito grande, uma honra ter participado com vocês. O Piara, Everaldo, Adelor e todos que nos assistem. Forte abraço, que Deus nos ajude e que a gente consiga achar o melhor caminho para fazer essa travessia e dar ao Brasil o que ele merece. Muito desenvolvimento, bem-estar, felicidade para as pessoas e um Estado brasileiro eficiente, com um custo barato, que ajude o Brasil a ser melhor do que ele é e do que ele está. Que assim seja. Amém. Feito. Depois de ouvirmos o governador Raimundo Colombo, vamos para as nossas considerações finais já, né? Nós temos temos aí 10 minutos de programa. As considerações finais, análises, leituras do quadro, projeções para a semana, em seguida. Que entendi do governador. O PSD terá candidato a governador, O candidato a governador não será ligado ao Bolsonaro e não será ligado ao Moisés. Será oposição ao Moisés e não estará no palanque de Bolsonaro. Foi o perfil mais ou menos identificado por Raimundo Colombo. O Raimundo passa isso dentro do PSD? Na avaliação, nas falas de Raimundo Colombo, e ele é bom de entrelinha, tá claro ali que a frase o PSD vai ter candidato a governador, ela não tá com esse ponto de exclamação aí, não. Isso. Ele fala da necessidade de compor, o que tem que compor, a ovelha com Jean Loureiro, as conversas com o MDB, as conversas com Gelson Merizio, com o Espiridião. Eu vejo um grupo que vai estar junto, foi o que falou Raimundo Colombo. Eu acho que esse cenário é cada vez mais provável de existir um grupo aqui em Santa Catarina, vinculado às questões da terceira via nacional, identificando quem é o candidato nacional e o grupo estadual tendo que compor. A gente já viu muito aqui em Santa Catarina, quantas vezes o PSDB, tendo candidato a presidente, teve que ceder para ter palanque no Estado, e isso pode inverter dessa vez, o PSD, que geralmente que já foi beneficiado por isso, ter que ceder para construir em torno de Rodrigo Pacheco, outro nome. Eu acho assim, a conversa está ficando azeitada, Vinho e Ovelha têm ajudado nisso, com algumas lideranças do que a gente pode identificar com esses partidos que nacionalmente constroem a terceira via e que aqui podem construir uma alternativa que não seja nem Jorginho e nem Moisés. A gente tem em Brasília o nem Moisés, nem Bolsonaro, nem Lula. Aqui em Santa Catarina provavelmente a gente vai ter o nem Jorginho e nem Moisés. Eu acho que essa turma aí vai acabar junto lá no final. Quem vai ser o candidato eu não sei, mas essa turma eu acho que vai estar junto. Eu tenho ouvido muito, Everaldo, não sei se tu tens ouvido também, eu tenho ouvido com mais frequência ultimamente que o Lula pode fazer toda a articulação que está fazendo, pode correr o Brasil, pode fazer mobilização, pode fazer reuniões, pode reunir grupos e tal, e ele não ser o candidato a presidente. Ele poderia abdicar, passar para o Jacques Wagner ou para o Haddad ou para um outro nome desse, que seria, inclusive, uma estratégia para evitar a polarização com o Bolsonaro e também esfriar, furar o balão de uma ideia de terceira via. O que tu acha disso, Everaldo? O que tu acha disso, Piara? Esse assunto foi falado hoje, né? Esse assunto rodou o dia hoje, de que o Lula pode não ser candidato. Mas eu acho que ele só não será candidato se ele não puder ser candidato. Aí pode acontecer, né? Lá na frente pode não ter viabilidade para ser candidatável, e aí sim. Mas se não, ele será o candidato, não tem como. Eu não acredito porque só o Lula retém o voto da esquerda. Claro. E retém. O Lula é maior que a esquerda. E a gente viu isso na eleição de 2018. Não tem nenhum candidato na esquerda que faça a votação. Provavelmente, se a gente tira o Lula do cenário hoje, o Ciro Gomes vai para o segundo lugar. E o PT não quer isso. Mas em 2018,
com o maior desgaste da história do PT. O PT apanhava mais que cachorro sarnento na rua. Era dificuldade. O Haddad fez 45%, foi o Haddad que foi para o segundo turno. 45 no segundo turno. 45 muito com o segundo turno, pulverizado por muita gente que não queria o Bolsonaro, tendo que votar no PT. No primeiro turno, o Haddad fez 20 e pouco. Não, perfeito, mas ele no segundo turno, mas foi ele que foi para o segundo turno, no pior momento do PT, Mas Adelor, pouco conhecido, ele era uma figura as pesquisas indicavam que qualquer um que fosse para o segundo turno contra o Bolsonaro teria muito mais do que teve o Haddad. O Haddad foi uma âncora para quem queria derrotar o Bolsonaro naquele momento. Mas e por que o Ciro faria mais voto hoje que o Haddad? O que mudou? Não digo que o Ciro faria mais voto que o Haddad. O PT tem uma base de 20% e o Lula tem uma de 30%. Essa é a diferença. Diminui essa base. Não tem nenhum nome no PT que tenha que vá. Se o Lula botar o Jacques Wagner ou o Fernando Haddad, ele não conquista um partido da terceira via para essa chapa. Ele não tira nenhum partido da terceira via para essa chapa. Ele só encolhe o potencial eleitoral dele, do própria candidatura do PT. Facilita até. O PT, na eleição de 2018, teve que manobrar muito forte para tirar o PCdoB e o PSB do Ciro Gomes. O PT entregou 4 estados do Nordeste para o PSB de graça, sem receber o apoio oficial do PSB, só para o PSB não fazer parte da chapa do Ciro. E isso aconteceu porque era o Haddad. Se fosse o Lula, não tinha essa discussão. O Lula pode fazer um outro gesto, não preciso ser o candidato, mas o candidato é ele, porque ele é o único que tem condição no PT de ganhar a eleição. O Haddad, a gente viu o cenário antes, enquanto o Lula estava inelegível, as pesquisas, mesmo com o Bolsonaro enfrentando dificuldades de pandemia, as pesquisas mostravam uma reeleição por WO do Bolsonaro. O jogo só equilibrou quando o Lula entrou. Então, esse potencial eleitoral, a esquerda não tem como empatar, não tem como igualar com outro nome. E aí, essa ideia de, ele faz um gesto e atrai outros, não atrai, até atiça os outros a lançarem seus candidatos. A gente viu quanto o Luciano Huck desistiu de ser candidato a presidente quando o Lula entrou no jogo. Não, vou pegar o Domingão aqui. Claro. Mas vocês não acham que... Tanto é verdade que o... Vocês não acham que o Lula... disputando, polarizando contra o Bolsonaro, o Lula, a figura do Lula, pode reagrupar bolsonaristas que estariam meio desencantados, meio decepcionados com o Bolsonaro, que o Lula no jogo pode reagrupar bolsonaristas que hoje estão afastados? Adelor, 40 anos acompanhando o Lula, tu já viu o Lula ceder alguma vez para alguma coisa que não fosse ele? Só não será candidato se não puder judicialmente. Eu concordo com o Everaldo nessa. Não vejo outro cenário. Até porque o Ciro já tem a possibilidade de fazer o gesto que a Cristina Kirchner fez na Argentina? Não. Para quem? E o PT tem outro detalhe. O PT se preocupa muito com as vagas do Senado e Câmara. E olha lá na Argentina, já está dando problema dos kirchneristas com o Alberto Fernandes lá. Já deu impasse, já deu problema. Esse negócio de confiar em vice aqui em Criciúma é que não deviam falar. E o PT olha muito para o Senado e para a Câmara. O PT com o Lula faz muito mais senador, muito mais deputado, mesmo que perca a eleição ainda. Eles estão contando com isso, para reagrupar as bancadas aqui. Todo projeto aqui em Santa Catarina tem essa ideia que o Lula candidato, eles conseguem 10% mais dos votos. Eu acho totalmente... Pode ser uma jogada para a torcida, pode ser uma jogada para o mercado, pode ser uma jogada para possíveis aliados, pode ser uma tentação para o Centrão, mas acho que até o Centrão prefere o Lula. Mas veja, se ficar esse jogo, não sei se vocês concordam, se ficar o jogo como está, Lula-Bolsonaro, as pessoas do Jair Bolsonaro e do Lula, se ficar esse jogo, a possibilidade de prosperar uma terceira via é mínima, né? Sim, mas esse problema não é do Lula. Vai ser dividido ao meio, né? Esse problema não é nem do Lula e nem do Bolsonaro. Esse problema é o problema da terceira via. E hoje a gente vive um cenário eleitoral, pré-eleitoral, em que o Bolsonaro e o Lula se retroalimentam. Porque o fantasma de um... Vocês não acham que o Lula tem receio de que num segundo turno, ele contra Bolsonaro pode realimentar o antilulismo, o antipetismo? Ele paga. Fala, Verão. O PT vai fazer o jogo, ele vai para a disputa, não vejo esse cenário. Ele vai para o jogo. Não vejo. E hoje o Lula falou em uma rádio da Bahia, inclusive, falou que esse negócio do Brasil só existe
praticamente que só existe a polarização mesmo entre ele e o Bolsonaro, que os demais partidos é um amontoado de gente lá, Centrão não é partido político, está nesse discurso. Ele não está no discurso de quem está abrindo, não, acho que não. Não, no ambiente dos políticos, na hora que embicar o jogo, mantido esse quadro que está aí, o Lula deve atrair para o palanque dele boa parte, metade ou maioria do Centrão. Ou vai lá para cima no Nordeste e está tudo... Da mesma forma que aqui em Santa Catarina, candidatos de partidos que vão ser identificados com a terceira via vão correr para o Bolsonaro, porque é onde está o eleitor. O político corre para onde está o eleitor. No Nordeste é para o Lula, aqui é para o Bolsonaro, e vai ser assim. E o cenário hoje é de polarização, não tem como sair dele. O Raimundo Colombo falou do Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, a gente não sabe nem a voz dele, porque ele não se manifesta. A gente não sabe o que ele defende, a gente sabe que ele é presidente do Senado, ele sabe fazer uma cara séria, ele bota o terno, ele tem um branquinho no cabelo, o que faz sempre a pessoa parecer um pouco mais ponderada, mas a gente não sabe o que ele pensa sobre nada no Brasil hoje. A gente só sabe que ele não é nem o Lula nem o Bolsonaro. Talvez lembra muito Collor, né? Lembra muito o Fernando Collor, né, no início da carreira, lá em 89. Não, o Collor no início da carreira, a gente sabia o que ele dizia, ele não parava de falar, ele caçava marajá, ele era um produto de marketing. Fisicamente. Não, bom, mas se eu fizesse uma pesquisa qualitativa lá, se me perguntassem, candidato do PSD a presidente, eu ia indicar aquele prefeito de BH, o Calil. Eu olho para o Calil com muita atenção, porque ele tem um negócio que a gente vê, e o Bolsonaro é produto disso, que é uma demanda do eleitor por autenticidade. Isso. O eleitor não aguentava mais o candidato do marqueteiro, prancheta, todo mundo igual. O Zema... O Zema não. É meio isso, né? O Calil, lá em Belo Horizonte, ele é extremamente autêntico, gostem de mim, não gostem de mim, faço o que eu tenho que fazer. Ele tem um Twitter que tem mais de 1 milhão de seguidores, sabe quantos ele segue de volta, Delor? 0. Não, agora recente, nessa história da volta do público para o Estado, fizeram uma experiência em BH, em Belo Horizonte, e aí deu uma confusão. No outro dia ele foi, me chamem de burro. Eu acreditei. Deu tudo errado, acabou. Ele assume posição, ele divide opinião, entendeu? E ele seria um candidato muito mais, a levar a sério, né? O Rodrigo Pacheco não é morno, né? Não é frio nem quente, entendeu? Não bate não assopra nem morde, não sei. A não ser que mude, né? Daqui a pouco tem um produto escondido ali que a gente não vê. E o Calil é atleticano, tá em alta agora. Mas é campeão brasileiro. É provável. Everaldo, qual é a tua principal anotação na agenda para a semana? Teve a conversa hoje dos 3 do MDB, né? Aconteceu. Falei com o Malder, mandou uma mensagem aqui, retornou minha chamada ali. Muito bem, procurando entendimento, os encontros vão continuar nas segundas-feiras, além da majoritária, outro assunto das candidaturas nas proporcionais, unidade partidária e blá, blá, blá. Ou seja, não saiu nada de resolução nenhuma. Essa é a principal anotação. O MDB teve um grande evento hoje em Florianópolis. Das mulheres. Das mulheres, mas foi gente do partido dele, inclusive os 3 pré-candidatos. Eles estão tentando criar um clima de conversa ali e de antecipar um entendimento. Isso que eles estão tentando construir. Começa a haver uma ideia assim de quem não quer apoiar o Moisés, de vamos definir logo o candidato, senão a gente vai ficar nessa... O MDB aprendeu, espero que tenha aprendido, da eleição passada, que quem tem 3 candidatos não tem nenhum, e chega em cima da hora, o 15 não carrega sozinho uma candidatura nas costas. É verdade. Tu acha que eles fecham chapa pura ou Pedro? Não acredito, chapa pura. É muito do que o governador Colombo falou ali. A chapa pura, ela resolve um problema interno, mas ela fecha muitas portas de composição. E aí tu tem que ter o PSD e o MDB são os 2 partidos de Santa Catarina que têm nomes, inclusive distribuição regional, para fechar uma candidatura própria. O PSDB também, mas aí com menos capilaridade. Mas fecha a porta para um entendimento, deixa muito partido para os outros. Deixa muito, às vezes tem que coligar só para o outro não ter o partido, né? Não, vai deixar o Podemos solto, ele vai acabar no projeto de outro. Então, esse tipo de coisa. Então, eu não acredito nessa equação. E assim, e se fosse uma chapa rasa quarteirão também, né? Mas, bota na pesquisa, tá os 3 com 2%, né? Pelo amor de Deus. É uma chapa regional. A chapa que o MDB faria hoje é uma chapa regional. Tem um do Florianópolis, né? Tem um do Oeste, né? Tem um do Norte. Então, é uma chapa regional, mas eleitoralmente
Não tem nenhum nome que assim que tenha uma largada, é tudo nome de construção, de vamos lá, vamos pegar junto, dependendo muito da base do partido, mas assim, não é como se tivesse nos anos 90 o Amin e o Jorge Bornhausen na mesma chapa, tipo, não tem. Bom, a minha anotação é da política também, mas da Assembleia Legislativa é um interesse, uma preocupação regional aqui, que é a questão do carvão. Tem uma proposta, um projeto do governo de criar uma política para o carvão. Isso tem relação com as negociações em torno da usina termoelétrica Jorge Lacerda. Já esteve mais fácil para aprovar, já foram criadas algumas arestas, tem algumas articulações de bastidores para aprovar rápido essa política do carvão, porque daqui a pouco pode criar resistências externas e isso dificultar a aprovação. Então, estou ligado nisso, estou olhando isso, porque isso tem a ver com o desenvolvimento aqui da região, com a economia aqui da região. É isso. Um abraço para vocês, sempre bom estar com todos vocês. O Piara, amanhã estaremos juntos de novo ao vivo. E não vai ser no estúdio, vai ser na escola. Vai ser na escola. Qual escola? Aguarde, amanhã você vai saber. Vai da Fazendinha? A Fazendinha foi um sucesso, rapaz. Aquela Jussara, nós vamos lançar a Jussara candidata a prefeita da Veneza. Ela dá um banho. Só não pode dar os prêmios em troca de voto. Só não pode ser distribuído porco em troca de voto. Foi um prazer estar com vocês de novo. Um abraço, Everaldo. Abraço, boa noite. Até a próxima. Até amanhã. O Piara, um abraço. Abraço, até amanhã. Até amanhã. Abraço a todos vocês. Obrigado pela participação, interação. Tamo junto. Até segunda que vem. E até amanhã, 7 da manhã, na Som Maior. Boa noite.